Olá pessoal, bem-vindos ao canal Astronews. Meu nome é Cristóvão Jacques e hoje nós vamos falar sobre o mega cometa que foi observado recentemente aí pelo telescópio Hubble. Bem, primeiramente eu queria falar duas coisas. A gente vê em vários canais aí falando que esse aí é o maior cometa já observado. E segundo, que tem muita gente também falando que esse cometa está vindo em direção à Terra, então são duas coisas que não são verdades. Primeira coisa, vamos falar aí sobre qual que é o maior cometa já conhecido. O maior cometa conhecido chama-se Quiron. Na verdade, ele foi descoberto, primeiramente, ele aparentava ser um asteroide, na verdade, um chamado Centauro, né, que está entre a órbita de Júpiter e a órbita de Netuno, mas quando ele se aproximou do periélio, no ano de 1996, astrônomos observaram a atividade cometária neste objeto. Então, esse aí é um dos poucos objetos aí no Sistema Solar que ele tem uma dupla designação. Ele tem uma designação de asteroide e ele tem uma designação de cometas. Na verdade, ele é o 95P. Aqui uma foto dessa época aí quando ele esteve no periélio, né? Ele dá uma volta em torno do Sol a cada 50 anos. O próximo periélio desse cometa deve ser por volta aí do ano 2046. E aí vocês percebam claramente que ele é um objeto que tem uma nebulosidade em volta, o que caracteriza um cometa. E aqui, comparando o tamanho dos cometas, aqui nós temos o Quiron, né, o 95P, com 218 quilômetros, essa aí é a determinação do tamanho dele. E agora, recentemente, nós temos uma determinação, que inclusive vou falar aqui no vídeo de hoje, usando também o telescópio Hubble e os radioobservatórios do ALMA, lá no Chile, chegaram à conclusão que esse cometa 2014, o N271, tem 137 quilômetros. Portanto, ele é o segundo cometa maior em diâmetro. Agora, se a gente considerar um objeto que veio da nuvem de Oort, a nuvem de Oort é uma nuvem hipotética, né, que fica bem distante aí do Sistema Solar, mas que envolve o Sistema Solar. Então, se a gente considerar objetos que vieram da nuvem de Oort, este realmente, o 2014, o N271, é o maior cometa. Bem, então aí falamos aí que, primeiramente, esse objeto, o 2014, o N271, não é o maior cometa, mas é o maior cometa vindo aí dessa região chamada nuvem de Oort, tá? Mas outra coisa interessante para falar desse cometa é a história da descoberta dele. Vamos ver aqui. Bem, esse objeto, a primeira detecção foi em 2014 e até 2018. Isso aqui foi feito o seguinte: o astrônomo Pedro Bernardinelli, em sua tese de doutorado, ele fez um software, né, um programa para detectar objetos transneptunianos em imagens do Deep Energy Survey, que fica lá no Observatório Blanco, no Chile. E desde então, desde 2014, ele detectou mais de 400 novos objetos transneptunianos e capturou também este objeto, o 2014, o N271, que, na verdade, quando eles enviaram a sua descoberta para o Minor Planet Center, eles detectaram aqui, desde observações de 2014 até 2018, eles observaram que esse objeto não tinha uma característica cometária. Então, primeiramente, o Minor Planet Center, então, deu uma designação de asteroide para ele. No caso aqui, o 2014, o N271. Bem, então, depois da publicação dessa circular eletrônica que oficializa para o mundo aí a descoberta desse objeto, alguns astrônomos perceberam que ele tinha uma órbita cometária. Então, eles observaram esse cometa com seus telescópios e dois astrônomos, então, identificaram que ele tinha características cometárias. Isso aqui foi no dia 22 de junho de 2021. Então, eles enviaram essas observações para o Minor Planet Center. Então, foi nomeado esse objeto
de ser um asteroide, né, de um objeto transneptuniano, para um objeto cometário. Então, ele recebeu a designação de cometa C/2014, o N271, mantendo, como é a regra, a sua designação de asteroide, colocando o C aqui, e aqui descoberto pelo brasileiro Bernardinelli, Pedro Bernardinelli, e o Bernstein, que é americano, que na verdade era o orientador do Bernardinelli. Então os dois trabalharam em conjuntos aí e descobriram esse objeto. Então esse objeto foi assim oficialmente designado um cometa pelo Minor Planet Center a partir dessas duas observações aqui do Lucas Buzzi, que é um astrônomo amador, usando um telescópio lá na Namíbia, e do Lister, que é um astrônomo profissional que também detectou aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Bem, então a partir daí esse objeto ele ganhou aí vamos dizer assim, a mídia, porque observou-se desde o início que ele poderia ser um cometa com um núcleo muito grande, por isso que ele chama aí de megacometa. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Vamos ver aqui. Quando o objeto foi publicado a órbita dele, eles publicaram também um negócio chamado magnitude absoluta. Ou seja, é uma magnitude que, se a gente colocar esse objeto a 150 milhões de quilômetros do Sol e observando a partir do Sol, você determinaria a magnitude dele vista dessa distância de uma unidade astronômica a partir do Sol. Então, esse objeto ele teve uma magnitude absoluta determinada de 7,82. Mas os cometas, eles às vezes enganam, a gente não pode confiar nessa magnitude absoluta. Só que essa magnitude absoluta, ela foi obtida das primeiras imagens do cometa quando ele estava muito longe do sistema solar e ainda não tinha atividade. Então, deveria ser uma magnitude absoluta puramente do núcleo. Se a gente usar esse Asteroid Size Estimator, que está aí no site aí do JPL, a gente pode colocar aqui a magnitude absoluta desse objeto e aqui o albedo. Né? O albedo é o quanto que o objeto reflete, qual a percentagem que o objeto reflete da luz que ele recebe do Sol. Então, por exemplo, se um objeto refletir 50% da luz que ele reflete do Sol, o seu albedo será 0,5. No caso, para cometas, a gente tem um albedo entre 0,3 e 0,03, na verdade 3%, né? Então, se a gente colocar aqui um albedo 0,03% com essa magnitude absoluta, a gente tem aqui uma estimativa desse núcleo de 2,1 elevado a 10 ao quadrado, que dá, aí no caso, aí 210 quilômetros. Se a gente colocar aqui 0,6, por exemplo, isso aí, a estimativa cai para 150 quilômetros. Então, foi a partir desses números aqui, que se estimou que o cometa poderia ter algo entre 150 e 250 quilômetros, o que seria realmente um mega cometa. Então, a partir desses estudos iniciais, isso aí acendeu aí um alerta para a comunidade astronômica para pesquisar exatamente qual que seria o exato tamanho deste objeto, porque é um objeto muito, assim, não usual, vindo na nuvem de Oort, ter um tamanho desse, né? Geralmente, o tamanho de um objeto que vem da nuvem de Oort são entre 10 e 15 quilômetros, o tamanho do núcleo. Esse aí poderia ter mais aí de 150 quilômetros. Então, começou aí uma corrida para pesquisar esse tamanho do núcleo. Alguns cientistas usaram aí o radiotelescópio que fica lá no ALMA, né, que é aqui no Chile, usando técnicas aí para determinação do diâmetro dele. E recentemente aí nós tivemos essas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês do Hubble pesquisando sobre este cometa. Então aqui foram as observações aí feitas pelo Hubble. Os astrônomos fizeram uma imagem do cometa com o seu coma, né, essa cabeleira aqui, coma, que é uma atmosfera que se forma em torno do cometa quando ele começa a sublimar do sólido para o gasoso, né? E aí eles fizeram, a partir dessa observação aqui,
dessa imagem digital, eles fizeram um modelo para o coma, né, um modelo computacional, e fizeram uma subtração da imagem original desse modelo do coma, e o resultado disso sobrou o núcleo. E aí eles fizeram medidas, e também usando dados que eles obtiveram a partir do radiotelescópio do ALMA, eles chegaram à conclusão que o cometa tinha 85 milhas, o que equivale aí aproximadamente a 137 quilômetros. Então foi essa a determinação que eles chegaram à conclusão desse cometa. Então, se a gente considerar cometas que vieram da nuvem de Oort, esse realmente é o maior cometa. Mas se a gente for considerar o sistema solar como um todo, esse seria atualmente o segundo maior cometa, atrás somente aí do objeto chamado Quiron. Bem, a segunda coisa que eu queria falar é que também tem muita gente aí, muitos sites ou muitos canais no YouTube falando que esse cometa ele está vindo em direção à Terra, etc. e tal, o que é uma grande bobagem. Vamos ver como é que vai ser a órbita desse cometa para os próximos 10 anos. Bem, então aqui nós temos a órbita desse cometa Bernardino Bernstein, e hoje a posição dele está aqui, ó, em 2022. E aqui eu vou caminhar neste gráfico aqui a cada ano. Ele vai passar aqui no periélio no ano de 2031, quando a posição dele mais próxima em relação ao Sol. E aqui vocês podem ver que ele vai passar muito, quando ele passar pelo periélio, que é a parte da sua órbita mais próxima do Sol, ele vai passar bem longe da Terra, ou seja, entre a órbita de Saturno, que está aqui em amarelo, e a órbita de Urano, que está aqui em verde. Então, ele vai passar nesse ponto aqui, daqui a 10 anos, e vai ser um objeto que a gente vai ver aqui no hemisfério sul, somente através de telescópios, porque ele está com magnitude 9 e ele deve chegar a magnitude 15, quando ele chegar em 2031, ou seja, nos próximos 10 anos ele vai estar bem visível aqui para a gente no hemisfério sul. Então, o cometa, gente, vai passar aqui, ó, entre a órbita de Saturno e a órbita de Urano, ou seja, bastante longe. Bem, então essa aí foi um overview aí, né, sobre esse cometa, que a gente tem chamado aí de mega cometa, mas que não é o maior cometa do sistema solar. Como eu expliquei aqui, é o cometa Quiron, que é o primeiro lugar, e ele agora, com essa determinação aí mais precisa, ele vai ficar aí no segundo lugar. Tinha-se dúvida que ele poderia ser até maior que o Quiron, mas agora, com essa observação do Hubble, a gente tem essa conclusão maior, e como ele vai estar bem visível aqui no hemisfério sul nos próximos 10 anos, vários observatórios vão estar monitorando ele, e outras técnicas mais precisas para determinação dos tamanhos de seu núcleo devem ser utilizados, como, por exemplo, as ocultações estelares aí, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, assine o nosso canal, se inscreva aí, tá? E muito obrigado por assistir aos nossos vídeos e divulgue aí se você gostou. Um abraço a todos e até!